O que nos põe em apuros não são as coisas que não sabemos, mas sim aquelas que, mesmo não sendo verdadeiras, temos certeza que são. E é com essa reflexão do autor Mark Twain que quero abordar nesse vídeo, trazendo aqui para o nosso campo de investimentos, em renda fixa mais precisamente, a importância de não deixar que a falta de conhecimento, por definição a ignorância, nos impeça de ganhar dinheiro no mercado. Vejam o que esse colega postou numa rede vizinha sobre investimentos em renda fixa, no Tesouro Direto. Aspas, eu cismo em não querer comprar Tesouro Direto. Mas enfim, é uma opinião pessoal. Se eu não confio no governo brasileiro, por que eu vou emprestar dinheiro para esse governo? Prefiro comprar empresas e dane-se. Confio mais na iniciativa privada. Oscila mais? Óbvio. Mas seguimos. Bem, e trazendo todo mundo para a mesma página, os investimentos em títulos públicos, o Tesouro Direto, são, de fato, empréstimos ao governo federal. O governo disponibiliza o título para as pessoas físicas com a promessa de pagar determinada remuneração. E depois que a gente adquire o título, o governo passa então a ter uma dívida com a gente, que deve ser paga lá no vencimento, ou caso a gente opte por fazer um resgate antecipado. Inclusive, quando a gente pega o relatório da dívida pública do país, pegando aqui, por exemplo, o mês de setembro, podemos ver que foram emitidas, entre prefixados, os indexados à inflação e o Tesouro Selic, 6,7 bilhões de reais, o que representa a dívida do governo com quem adquiriu esses títulos. Inclusive, é o que ele fala aqui, as emissões do Tesouro Direto em setembro atingiram 6,7 bilhões. E tem a nota aqui no rodapé justamente explicando do que se tratam essas emissões do Tesouro Direto, que é a venda de títulos públicos para pessoas físicas por meio da internet. E quando a gente avança para ver o perfil dessa dívida pública interna, que faz referência aos títulos que nós mortais compramos, dá para ver aqui que boa parte está representada por esses prefixados, títulos de índices de preços, aqueles IPCA+, que encontramos no site. Então é claro para todos que ao investirmos em Tesouro Direto, de fato estamos financiando, emprestando dinheiro ao governo federal. Mas vamos avançar aqui nos conceitos do comentário do colega. Basicamente, ele não investe em Tesouro Direto por não confiar no governo, portanto ele prefere investir em empresas, certo? E, respeitosamente, aqui está o erro. E muito dinheiro pode acabar ficando na mesa por conta disso. Pois, como havia dito no início do vídeo, o que nos põe em apuros são aquelas coisas que, mesmo não sendo verdadeiras, nós temos certeza que são, como no caso do colega. Mas vamos entender melhor. Vamos começar analisando o Banco Bradesco. Quando a gente abre aqui o balanço patrimonial, a gente pode reparar que aqui ao final de setembro de 2024, o banco tinha em caixas equivalente de caixas, ou seja, aquele dinheiro para dar conta das despesas de curto, médio prazo, ele tinha aproximadamente 141 bilhões de reais. Agora, o que tem dentro dessas disponibilidades de caixa? Qual que é a composição dessa linha? Bem, o próprio relatório nos mostra aqui. E aí eu queria chamar a atenção para esse item, aplicações interfinanceiras de liquidez, que tem até um comentário aqui embaixo reforçando que são aplicações de curto prazo, para até 90 dias. E quando abrimos as notas explicativas, que tem um detalhamento dessas aplicações interfinanceiras de liquidez, se ficarmos atentos aqui à composição, vemos aqui que especialmente na posição bancária e nas outras também, a composição é basicamente de títulos públicos federais, Tesouro Direto. Então veja, temos as letras financeiras do Tesouro, que são aqueles títulos Tesouro Selic, temos notas do Tesouro Nacional, que são aqueles títulos do Tesouro indexados à inflação, aqueles IPCA+, e temos letras do Tesouro Nacional, que são os títulos prefixados do Tesouro Direto. Vamos lembrar que o nosso colega lá do post, ele investiria apenas em empresas, mas o Bradesco, que é uma empresa, investe em Tesouro Direto. Mas será que é só o Bradesco? Vamos ver, mas antes cabe trazer aqui 3 conceitos simples de contabilidade. Existem 3 tipos de títulos quanto à utilização que bancos e financeiras podem ter. Tem aqueles títulos em que a empresa tem o interesse em fazer várias operações de compra e venda com ele, uma atuação ativa, os chamados títulos para negociação. Tem aqueles outros em que a empresa tem o objetivo de carregá-lo pelo longo prazo até o vencimento, como o próprio nome já diz, títulos mantidos até o vencimento. E os títulos mantidos para venda, que servem para as demais situações. Pois bem, quando abrimos as demonstrações contábeis agora do Banco Itaú, podemos reparar o seguinte: ele tem seus títulos para negociação, letra financeira do Tesouro, letra do Tesouro Nacional e nota do Tesouro Nacional. Inclusive, eles juntos são a maior parte aqui desse total. O Itaú também tem esses mesmos títulos em seus títulos disponíveis para venda. E nos mantidos até o vencimento só não tem a letra financeira.
Então você já deve estar entendendo a moral da história. O colega lá não investe em tesouro direto, mas talvez ele invista em um banco. O banco, vários bancos, por sua vez, investem em tesouro direto. Então será que ele não deveria investir em bancos também? Qual a sua opinião? Já deixe aqui nos comentários. Mas você pode estar se questionando: mas os bancos sofrem uma forte regulação do Banco Central, que apesar de independente, é vinculado ao governo. Talvez exista uma obrigação velada de ter que investir nesses títulos públicos. Ou talvez tudo isso seja uma particularidade do setor de bancos. Mas será? Pois bem, você reconhece essa loja? Talvez sim. Estamos falando das lojas Renner, uma gigante aqui do setor de varejo e vestuários aqui do Brasil. Uma empresa privada, não há dúvidas, mas o que vai interessar para a gente aqui é o balanço patrimonial dela, mais uma vez. E quando vamos verificar, vejam a composição das aplicações financeiras aqui das lojas Renner. Aqui no caso um balanço já lá do final de junho de 2024, mas podemos ver aqui que os 274 milhões de reais aplicados são aplicados em um fundo de investimentos exclusivo que, por sua vez, aplicam em letras financeiras do Tesouro Nacional. Essa outra loja aqui você também certamente conhece, Magazine Luiza, outra gigante aí do varejo, mais ligada a itens eletroeletrônicos, e que de forma semelhante ao que acontece nas lojas Renner, aqui na Magalu, dos valores aplicados, quase 90% estão alocados em um fundo exclusivo que investe unicamente em, adivinha, títulos públicos federais. Essa próxima empresa é a maior produtora de papéis para embalagens no Brasil, a Klabin. Se você consome algum desses produtos, certamente você já teve contato com a empresa. Pois é, mas e o balanço patrimonial dela? Vai dizer que ela também coloca dinheiro em títulos públicos? Spoiler, sim. Aqui a gente pode ver que boa parte das suas aplicações também está em títulos públicos. Mas vamos de mais exemplos. A Apvida, talvez a maior operadora de planos de saúde do Brasil. Quando abrimos o balanço, vemos que ela até tem uma boa parte em CDBs, títulos privados, mas no somatório aqui de todos esses outros títulos, vemos que a maior parte ainda é concentrada em tesouro direto. Próxima, Drogasil. Tem na sua cidade? O que ela tem na carteira dela é tesouro direto. Veja aqui nessa linha de fundo de investimento, aqui embaixo é explicado que é de curto prazo e corresponde a investimentos efetuados integralmente em títulos públicos federais. Agora a maior fabricante de celulose do mundo, uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, líder no segmento de papéis higiênicos no Brasil, mais de 100 anos de história, enfim, mais um colosso da nossa bolsa de valores. Suzano. E podemos observar que em seus investimentos constam títulos públicos, no caso, notas do Tesouro Nacional, aqueles títulos indexados à inflação. Então veja, mesmo uma empresa com uma atuação forte no mercado externo, ainda assim ela não deixa de aplicar boa parte dos seus recursos em tesouro direto. Então vocês perceberam? Trouxemos aqui bancos, empresas de vestuário, de eletroeletrônicos, de plano de saúde, farmácia, multinacionais do segmento de celulose, enfim. Vários setores completamente diferentes entre si, mas que têm algo em comum: o investimento em renda fixa, em tesouro direto, em títulos públicos. E notem que tivemos o cuidado de não trazer nenhuma empresa estatal aqui, trouxemos apenas empresas do setor privado sem vínculo com o governo. E fica claro que é do business, da tesouraria de cada uma dessas empresas. O consenso de mercado, por definição, títulos públicos são o investimento mais seguro existente. Então, retomando o comentário inicial do colega na rede vizinha, não investir no tesouro por não querer financiar o governo pode sim estar alinhado à sua estratégia, mas do ponto de vista prático acaba sendo uma bobagem. Pois a empresa privada na qual você vai investir muito provavelmente tem um bom dinheiro alocado em títulos públicos. E se você investe nessa empresa, mesmo indiretamente, você estaria com uma boa parte alocada também em tesouro direto. Agora, uma pergunta que acaba sendo até retórica: por que essas empresas investem em títulos públicos? Ora, justamente por se tratar do investimento mais seguro existente. E se o país vier a falir, a ter que dar calote no investidor, pode ter certeza que essas empresas cairiam antes. E agora talvez o mais importante: o que está em jogo com tudo isso? E aí eu queria compartilhar um gráfico que mostra como alguém com pensamento igual ao do colega pode deixar de ganhar dinheiro no mercado. Então veja, eu listei no site Mais Retorno a rentabilidade de algumas empresas que citei aqui ao longo do vídeo, e o melhor desempenho aqui, esse de roxo, não é de nenhuma dessas empresas, mas sim de uma NTNB, justamente o Tesouro Direto indexado à inflação. Então veja que a falta de conhecimento, no momento certo,
pode nos fazer perder grandes oportunidades. Que não aconteça mais comigo, nem com vocês a partir de agora. Então você viu a importância dos títulos públicos, como eles estão espalhados em vários segmentos, e viu aqui por último que eles renderam mais do que várias ações. Mas mesmo um título agora privado, um CDB, rende mais do que um fundo imobiliário. Sabia? É o que eu mostrei nesse vídeo aqui a seguir.